O programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, no ar, o programa Direito.com, aqui pelo canal da UpTV. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, vocês acessam a uptv.com.br e assistem nosso programa Direito.com. O programa hoje está imperdível aqui pelo canal da UpTV. Nós temos dois grandes nomes, dois grandes convidados aqui na nossa noite. A doutora Ana Paula, que vai falar para a gente sobre o crédito consignado e superendividamento. Doutora Ana Paula Moresi Sarcek, é isso? Ela é advogada, especialista em relações de consumo e ex-diretora do PROCON aqui de Santo André. E o professor Marcelo José Ladeira Mauad, diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo. Boa noite, doutora Ana Paula, foi um prazer tê-la conosco. Boa noite, eu que agradeço o convite. Boa noite, professor. Boa noite, professor Mauad. Boa noite. Prazer tê-lo conosco no nosso programa. O professor Mauad, ele é diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, professor também da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, e vai falar um pouquinho para a gente hoje das ações sociais da Faculdade de Direito de São Bernardo, que tem feito um trabalho muito importante de levar informação, de atendimento às pessoas carentes, às pessoas que precisam de atendimento, que precisam de ajuda jurídica, né? Na verdade, de orientação jurídica. Ele vai falar um pouquinho sobre essas ações sociais para a gente aqui nessa noite. O programa Direito.com, se vocês quiserem mandar perguntas, se vocês quiserem responder, tiverem algumas dúvidas com relação a esse tema, vocês podem encaminhar as perguntas para nós. Existem 3 endereços. YouTube, que é o programa Direito Com, sem o ponto, facebook.com/direito.com e o twitter.com/direito_com. Então mandem as suas perguntas. Vocês podem mandar perguntas agora ao vivo, que nós estamos aqui durante essa 1 hora, das 9 até as 10, para poder responder as perguntas ao vivo daqueles que estiverem interessados em fazer a pergunta. Esse programa tem um oferecimento de alguns parceiros que colaboram com o nosso programa. É a Bramante Processo Previdenciário, que há mais de 30 anos sempre aprimorando sua eficácia e sua solidez junto aos seus clientes. UpVision Salão e Spa, uma visão inovadora em oferecer atendimento de excelência, aliado à tecnologia de ponta para o bem dos clientes. Fera Brasil, especializado em oferecer soluções e impressões de tecnologia para sua empresa, com agilidade e comprometimento para todo o Brasil. E, claro, não podia deixar de ser a UpTV, que eu sempre agradeço a confiança, a abertura por dar esse programa, a primeira TV web da região do Grande ABC, com um estúdio próprio, sistema digital com mais de 20 programas semanais, 50 mil acessos ao dia, nacionais e internacionais. Então, enquanto nós estamos aqui, pessoas do mundo inteiro podem acessam os nossos programas, porque na verdade a internet não tem fronteira, né? Então aqui, todas as segundas-feiras, às 21 horas, no nosso canal da UpTV. E agora a gente vai bater um papo com os nossos convidados, que afinal de contas eles estão aqui para isso, né? Então, professor Mauad, queria que o senhor contasse um pouquinho o que é essa ação social da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, por favor. Eu começo dizendo que a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo é uma instituição muito tradicional no ABC e no estado de São Paulo. Nós completaremos, no ano que vem, 2014, 50 anos de existência, né? E por ser uma instituição pública, nós somos uma autarquia vinculada ao município de São Bernardo, a faculdade ela tem uma dupla missão institucional. A primeira, naturalmente, é o ensino do direito com qualidade. E a faculdade detém aí, honrosamente, os 4 selos da OAB, ou selos OAB Recomenda.
ela tem nota 4 no IGC do MEC, que é o Índice Geral de Cursos do MEC, de 0 a 5, nota 4, que é considerado uma avaliação de excelência. No ENAD, que é o exame de estudantes também, a nota é 4, de 0 a 5. Portanto, a primeira missão institucional é justamente essa, né, o ensino do direito com qualidade. A segunda missão institucional é a prestação de serviços à comunidade. É curioso que a faculdade, certamente hoje, é a instituição de direito, a faculdade de direito no país, que mais faz atendimentos à população carente. Como faculdade de direito, não como universidades. As universidades naturalmente têm muitos cursos e aí conseguem fazer um atendimento superior a isso. Faculdades de medicina e por aí vai. Mas como faculdade de direito, não há nenhuma faculdade de direito no país com um número superior de atendimento. Nós atendemos a mais de 40 mil pessoas carentes por mês. É um número bastante expressivo. De São Bernardo do Campo e de toda a região do ABC e até, eventualmente, de São Paulo. A faculdade, nós temos 4 escritórios, os quais atuam em convênio com outras instituições, são parceiros nossos, a Prefeitura de São Bernardo do Campo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Né? Nós atendemos no Poupa Tempo de São Bernardo, depois eu posso passar o endereço. Atendemos no Juizado Especial Cível, onde há muita relação de consumo, a doutora Ana Paula vai falar sobre isso, e os juizados especiais atendem muitos problemas relacionados a direito do consumidor. O SEJUSC, que é o Centro Judicial de Conciliação, a partir de uma orientação dada pelo Conselho Nacional de Justiça, a orientação hoje, cada vez mais, é buscar a solução de conflitos pela conciliação, pela mediação, né? É a melhor maneira de se solucionar com... Finalmente, o próprio escritório de escola, onde nós fazemos, sobretudo, atendimentos na área de direito de família e direito penal. Situações de pessoas que se envolvem com crime, pessoas carentes, sempre. E do curioso que a parte relacionada ao atendimento a pessoas carentes que se envolvem com crime, etc., a faculdade faz, inclusive, atendimento de delegacia. É a única faculdade que eu conheço no país que, além de fazer o atendimento no processo criminal propriamente dito, também faz o atendimento em delegacia. Né? Os alunos saem de lá bastante... já saem advogando. Atuantes, né? Saem muito atuantes. Os alunos saem advogando. Fica até bem mais fácil, porque com certeza. Ali a prática com a teoria, né? Exatamente. E, além disso, o que nós reputamos também que é muito importante, por ter esse contato com a realidade social, o estudante, a partir do 3º ano, já colaborando com os atendimentos, ele desenvolve essa sensibilidade social. Ele se depara com o Brasil verdadeiro, né? Com o país com um grande número de pessoas carentes, que precisam de orientação, precisam de atendimento. E não tem condições de arcar com... Exatamente. E não tem, muitas vezes, condições de arcar com as despesas de um processo e com as despesas de um advogado. E por esta razão, isso é um orgulho imenso para nós, poder fazer esse atendimento para toda a população carente de São Bernardo, principalmente, mas também do ABC e até de São Paulo, de toda a região do ABC, com certeza. Doutora Ana Paula, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse problema do consignado, do crédito consignado, do endividamento. A senhora trouxe alguns slides, a gente vai passar os slides para a senhora explicar um pouquinho sobre esse crédito. Olha, na verdade, a questão do superendividamento hoje é uma questão extremamente tormentosa, atuante, e tem levado aí a população, muitas vezes, a situações que... não só no aspecto da desagregação familiar, mas as situações assim extremas, né? Porque não é de hoje que o fenômeno já vem sendo noticiado e cada vez mais ampliado na sua característica principal, né? Porque endividados todos nós somos, endividado é aquele que tem dívida, então todo mundo hoje tem a sua dívida, é impossível alguém que não tenha, mas o super endividado, que é realmente essa a grande preocupação, ele está num grau
um pouco acima dessa questão do endividamento, né? E o mais difícil de lidar em relação a isso é o fato de você não ter uma lei específica que discipline essa questão do superendividado. Que dê um limite. Não só no aspecto do limite, mas no aspecto de uma legislação mesmo protetiva. Né? Porque quando você fala em endividamento hoje, em relação a situações pontuais, então você negociar o seu cartão de crédito, você negociar o seu contrato de financiamento imobiliário, ou o leasing do seu carro, o financiamento do veículo, enfim. Individualmente, é fácil de você atender cada questão pontual, às vezes até para o advogado. Né? Ingressar com essas ações no âmbito individual é uma coisa. Agora, o superendividado, que é aquele que consolida uma série de dívidas... É uma pessoa física. Pessoa física. Não é uma pessoa Que até vou comentar isso a respeito. Ele consolida uma série de dívidas, né, sendo que a sua capacidade de pagamento se torna comprometida, aí é que vem a dificuldade, aí é que vem a diferença. E nesse caso é que você difere da pessoa jurídica dentro da proteção do direito. Quer dizer, a pessoa jurídica tem a sua proteção hoje, tanto na falência quanto na concordata, né? E a pessoa física não tem a mesma proteção, embora ela tenha um conjunto de dívidas que a sua capacidade econômica não mais permite saldá-las. Não é possível uma pessoa física falir. Exatamente. Só Só que o número de dívidas que a pessoa acaba contraindo e a forma como essas dívidas são contraídas, e principalmente em função até de fatos supervenientes, né, de situações que acabam acontecendo no dia a dia, como um desemprego, uma doença, uma situação de risco qualquer, enfim, que são essas as características do superendividamento. E às vezes aquela linha tênue também que separa, porque é muito difícil você distinguir por uma publicidade enganosa, por um contrato mal formulado, com cláusulas abusivas, contratos, né, onde as cláusulas são descritas de forma a dificultar a compreensão. Então, mesmo que você tenha situações dessa monta, que às vezes a pessoa acaba ainda, talvez não tenha sofrido uma situação adversa no seu contexto de vida, mas este dia a dia para ela também acaba tornando-a um superendividado. Né? E aí, quando você se depara com esta situação em termos práticos e efetivos e a ausência de uma lei que regulamenta esse contexto, aí sim é que você vê a dificuldade do tratamento. Já há, né, projetos de lei nesse sentido, inclusive já está tramitando no Congresso com essa nova reforma do Código de Defesa do Consumidor. Já existe um dos capítulos destinado, que é uma discussão também, né, que os consumeristas discutiram muito, se isso deveria estar no Código, se não deveria, se deveria modificar o Código para inserir essa legislação no Código de Defesa do Consumidor ou como uma legislação apartada. Talvez fosse aí a melhor estratégia, não mexer no Código. Mas o fato é que o PL está lá, está tramitando, ele é um dos capítulos da alteração do Código, e existe essa necessidade realmente de legislar. Né? Há um limbo, há um buraco nesse meio, e a situação hoje que nós nos deparamos em relação às pessoas que se encontram dentro desta característica são inúmeras. Depois eu até vou comentar um pouquinho. E a maioria delas muito carentes, porque ali é com a... porque daí ela já perdeu, isso que eu ia comentar com o professor Mauad, porque o Procon de São Paulo tem um projeto junto com o Tribunal de Justiça. Né? A época eu estava até no Procon de São Paulo quando nós começamos esse projeto, depois eu vim aqui para o Procon de Santo André. Mas quando iniciamos esse projeto, no Rio Grande do Sul também já tem aliás, foi o primeiro, o pioneiro foi lá, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, e São Paulo também já está bastante avançado. São projetos que buscam essa renegociação de dívidas do ponto coletivo, no âmbito coletivo, né? Extrajudicialmente, mas agora em parceria com o Tribunal de Justiça, que faz uma diferença muito grande. No Rio Grande do Sul, também é com o Judiciário, e no Rio de Janeiro, junto com a Defensoria Pública, que também acaba havendo uma homologação judicial. Fosse a mediação, né? Que é como se fosse uma mediação, né? Tenta resolver o problema com os credores. Com os credores, mas de forma coletiva, onde você engloba todos os credores simultaneamente e vai discutir todas as dívidas ao mesmo tempo, porque não adianta você discuti-las individualmente. Porque não vai resolver. Não adianta ele pagar o carro, não pagar a casa, pagar o cartão de crédito, pagar o cartão de crédito, não pagar a faculdade, a escola. Não tem como. Então tem que ser solucionado de forma coletiva. Global. E
lógico que a maioria são pessoas carentes, necessitadas, mas no superintendimento, elas passam a ser necessitadas, porque o grau de endividamento é tanto que o seu rendimento, a sua subsistência no dia a dia já está totalmente comprometido. Então, são pessoas que não têm a menor condição, né, de arcar com de despesa nenhuma. O seu valor mínimo de piso vital já ultrapassou até a condição alimentar, muitas vezes. Então, é necessário realmente que se faça um trabalho onde você tenha locais que permitam essa renegociação. O direito francês tem modelos muito, muito interessantes. Os Estados Unidos também tem um modelo de falência. Sim, da pessoa física, né? Na Alemanha também. Quer dizer, nós, na verdade, estamos anos-luz atrás aí de todo mundo, para falar a verdade. Né? Temos um cenário altamente complicado e uma legislação bem precária em relação a isso. Na ação social, lá na faculdade, no Poupa Tempo, qual é a maior reclamação que vocês costumam receber? Olha, isso varia muito, sabe? Varia de momento, de circunstância. Por exemplo, nos meses em que há o reajuste de planos de saúde, aí vem uma avalanche de pessoas interessadas em discutir eventualmente um contrato, etc., né? No início do ano, normalmente o problema do reajustamento de mensalidades escolares, né? Então, varia bastante. No Poupa Tempo, em particular, nós atendemos desde matéria trabalhista até situações envolvendo direito penal. Direito de família costuma ser um dos campeões, né? Questões relacionadas a alimentos, a pagamento de pensão, etc., né? E, naturalmente, também as relações de consumo, né? As relações de consumo, além da questão de seguro médico, plano médico, etc., as relações de consumo de maneira geral. As operadoras de telefonia também são grandes freguesas nossas, né? Estão entre as campeãs. É verdade, né? Os fregueses são sempre os mesmos. São sempre os mesmos. Exatamente. Pior que quanto mais se tem reclamação disso, né, não se faz nenhuma ação, nenhuma medida para evitar esse tipo de... O plano de saúde hoje é um assunto extremamente delicado, porque nós acabamos de recepcionar o reajuste que foi concedido para os planos individuais, né, que a ANS concedeu 9% ou 9 alguma coisa, não lembro exatamente, mas em torno de 9%. E o que acontece? Plano individual não é mais comercializado no Brasil, salvo engano, desde 2004, pelo menos. Né? Só em grupo, né? Só coletivo, que é coletivo por adesão ou empresarial. Então, 99,9% das pessoas hoje estão vinculadas a um plano coletivo. O que você tem de plano individual no mercado são os remanescentes, né, que quando você ainda comercializava e que ainda ficaram lá atrás, que a maioria deles estão dentro do universo dos planos antigos, anteriores à lei, né, que são anteriores a 99. Então, quando você tem o problema com os reajustes, você tem o problema com os reajustes dos planos coletivos. Só que os planos coletivos, eles são reajustados de acordo com a sinistralidade do coletividade. E da coletividade da qual ele está inserido. E a maioria das pessoas, quando se vinculou a esses planos, porque como o individual não é mais comercializado, ela acabou adquirindo e se associando a uma entidade que ela sequer sabe o que essa atividade faz, o que ela representa, que entidade é essa. Depois quem são os segurados que fazem parte desse plano? Quem são os segurados que fazem, exatamente. Depois, ao passar do tempo, a ANS até modificou um pouco essa regra, porque estava havendo um abuso tão grande que se criava entidades aí, entidades das bordadeiras de fio de ouro, não sei o quê, e ali associavam um plano de saúde, coisas assim absurdas que a gente chegou a ver na época do para poder ter essa coletividade e trazer as pessoas para a coletividade. E aí o que acontece? Esses planos que hoje detêm a maioria dos usuários, né, vinculados a ele, não tem o reajuste determinado pela ANS, e sim pelo critério de sinistralidade e pela relação contratual do grupo. Ele não tem nada a ver com aquilo. Ou seja, são planos que estão tendo reajustes infinitamente superiores à inflação, que foi o valor que a ANS deu. Então, nós temos notícias de planos que tiveram reajuste 16%, 18%,
22%. E essas pessoas chegavam no PROCON e questionavam, porque seus contratos mudavam assim, de valores, e o Dr. Maud deve ter por isso que ele fala em épocas, né, uma enxurrada de situações nesse sentido, por conta dessa falta. Só que a pessoa sequer entende o que está acontecendo, ele nem sabe. E muitas vezes, nesse caso, é muito difícil você reverter. Porque já está dentro de uma sistemática. Acaba. Nenhuma ação judicialmente é possível. Judicialmente é muito difícil, porque o plano, por ele ser coletivo por adesão, ele está dentro das regras do contrato. E esse reajuste, ele é concedido conforme aquela entidade de classe que você se associou. Né? E ele não vai poder dar um reajuste separado para cada pessoa. E nem vai dar o reajuste da INSS, porque a INSS não fiscaliza. Então, o segurado acaba ficando sem muita saída. E aí você acaba vendo a dificuldade que o cidadão comum tem, primeiro de entender, segundo de saber o que ele contratou, e depois, terceiro, de resolver a sua questão de forma justa, que é o que acaba acontecendo. Professor Mauad, essa ação social da Faculdade de Direito São Bernardo do Campo, ela orienta somente e encaminha, ou ela também aciona? Sim, antes eu queria até aproveitar o ensejo e fazer um comentário a respeito ainda desses planos médicos. O que nós percebemos é que realmente tem alguma coisa muito errada nessa história, porque, por um lado, esses reajustes elevados, né, em percentuais bastante elevados, acima dos índices de inflação, conforme foi dito, e por um lado isso. Por outro, os médicos reclamando que estão recebendo pouco, né? Os honorários por consultas, etc., muito baixos. Todo esse problema dos médicos, né? Então, as duas pontas, quem está pagando de um lado e quem deveria, em tese, exercer este papel da prestação do serviço, as duas pontas estão extremamente insatisfeitas. Tem que ver um enriquecimento. Exatamente. No centro estão justamente as empresas de administração desses planos médicos, quando consegue etc. ter o serviço, né? Quando consegue ter o serviço, né? A gente só vai descobrir que o plano é bom quando precisa dele. Que a gente conseguir utilizar se também. você conseguir marcar. Exatamente. Então, realmente, essa é uma área que percebe-se nitidamente que existe uma forte distorção, e daí a importância, penso, de uma intervenção mais forte por parte da Organização Nacional lá, da ONS, não é isso? A Agência Nacional de Saúde, a ANS. Enfim, tem que ter um olhar mais atento sobre isso, um olhar mais rigoroso, porque milhões de brasileiros, a última estatística que eu vi é que mais de 40 milhões de brasileiros dependem desses planos de saúde. E realmente o serviço não está atendendo minimamente, não está atendendo satisfatoriamente o consumidor. Se o Estado assumisse a saúde, as pessoas não precisariam, como os países, né? Certamente. Um país assim, o país das maravilhas, né? A gente não precisaria de todas essas intervenções de plano de saúde, né? Com certeza. Bom, mas voltando à atuação da faculdade, o seguinte, a faculdade hoje, ela exerce um papel muito interessante, porque vai desde o atendimento a uma consulta singela, uma consulta simples, esse pronto atendimento para esclarecer uma dúvida para o cidadão, para o interessado, para o assistido, até o ajuizamento de ações para resolver o problema na esfera judicial, né? E a faculdade tem feito isso, e nesses convênios, conforme eu já havia mencionado, tanto no Juizado Especial Cível, como também no próprio poupa-tempo, que elabora as petições, e naquelas causas em que não é necessária a participação, a atuação de um advogado, que são as causas disciplinadas pela Lei 9.099, que é a lei que disciplina o funcionamento dos juizados especiais, das causas de menor envergadura e complexidade. Então, o poupa-tempo, no nosso escritório poupa-tempo, nós elaboramos a petição, encaminhamos para o JEC. O escritório de escola, que atua mais na esfera criminal e na esfera de direitos de família, também ingressa com as ações. Então, o que nós podemos informar aos nossos cidadãos, aos nossos moradores aqui de São Bernardo e do ABC, é que quem
aquelas pessoas carentes que realmente têm algum problema para defender os seus interesses e que desejam obter alguma orientação, devem procurar, eu sugiro que o façam no Poupa Tempo de São Bernardo do Campo, e ali serão inicialmente atendidas e receberão uma informação a partir da sua consulta, e se for necessário, o próprio Poupa Tempo já cuidará de encaminhá-las para, se for o caso, até ingressar com ações judiciais. Nós temos aqui um monte de e-mails, um monte de perguntas. A Larissa Mendes, de São Paulo. Olá, boa noite, parabenizá-las pelo programa. Eu e minha família não perdemos nenhum. Obrigada pelo canal de informações, sucesso. A Ana Beatriz Silva, de Santo André, diz que é estudante na Faculdade de Direito de São Bernardo, muito orgulhosa por esse programa que nos ajuda a ter uma aula sensacional, e abraços ao diretor e professor Mauad, sucesso. Júlio César, de Paranapiacaba, nossa, no dia a dia comum nos deparamos com situações de dívida sobre os nossos direitos do consumidor. Muitas vezes, alguns estabelecimentos não esclarecem que o Código do Consumidor impõe, e por desconhecimentos acabamos cedendo e não exigindo o que a lei nos assegura. Os convidados concordam com esse comentário? Sem dúvida alguma, né? Inclusive, já há a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais de disponibilizarem um exemplar do código, até para que o consumidor possa, ali, naquele momento do conflito, e qualquer dúvida, ele pedir para verificar. É claro, o consumidor, assim, até na condição de leigo, ele vai ter um pouquinho de dificuldade, mas se ele fizer esse exercício com mais frequência, o código é uma das leis mais simples. E até porque ele teve essa característica mesmo de ser uma lei extremamente didática. Atingível, né? E buscar mesmo uma linguagem de mais fácil acesso para o cidadão. Então, falta, com certeza. Há aqueles que agem de má fé que fazem isso propositadamente, né? Que infelizmente a lei de Gerson ainda paira, né? E tem a sua prevalência em alguns setores, né? Alguns até com mais êxito. Isso é uma verdade, não tem como dizer que não. Mas também tem muito comerciante, né, muito fornecedor de boa fé e que cumpre o seu papel corretamente. Agora, fato que o consumidor ele também está cada vez mais conhecedor dos seus direitos, mais reivindicador, e quanto mais ele for atrás, menos ele deixar para lá, ele precisa se indignar, ele precisa verificar, ele precisa checar. Ele não pode simplesmente a primeira informação tudo da maneira como é colocado, e achar que né? aquilo é comum e ele tem que aceitar. Muitas vezes nas minhas aulas, né, a gente usava os exemplos, explicava, e sempre com exemplos do dia a dia, e os alunos falavam assim, professora, mas isso daí não, porque ninguém troca. Eu falei, olha, não é porque ninguém troca que a lei não diz que obriga a trocar. O fato de ninguém fazer não quer dizer que se torna lei. Dúvida. A lei obriga que o faça, e vocês têm que exigir que faça. Né? O que está na regra comum, não é porque está na regra comum que é lei, claro. Ao contrário, vocês têm que modificar. Quebrar os paradigmas, Exatamente, vocês têm que modificar para que a lei seja cumprida, e não aquilo que comumente é feito, né, se torne aceito porque todo mundo faz, não é porque todo mundo faz que vai... As pessoas acabam até, assim, é aquele telemarketing, né? Acaba assimilando. Diz que 2, diz que 9, diz que você não consegue cancelar um serviço, porque você disca, fica 1 hora, quando você consegue falar com o atendente, cai a ligação. Exato, e às vezes era interessante, porque nossa, assim, havia uma discussão, não, mas não é assim, porque vai tentar, assim, mas... não é essa a questão, a questão é que ele está agindo daquela forma, incorreto. Né? Você tem que fazer com que ele tem que buscar o seu direito, né? Vai buscar, vai atrás. Tem mais... Eu até gostaria de acrescentar um dado professor. aí, também curioso, que é o seguinte: quando o Código do Consumidor entrou em vigor, ou por ocasião dos debates havidos no Congresso Nacional para a elaboração do Código, em 1989, 1990, era comum se ouvir naquela época, por parte dos empresários, que um Código do Consumidor, como era o nosso caso, bastante forte no que concerne a defesa do interesse do consumidor em relação ao fornecedor do serviço, do produto e tal, que aquilo ia gerar aumento de preços e inviabilizaria grande parte dos negócios instalados no Brasil. É verdade. Né? Foi uma espécie, vamos dizer assim, de terrorismo, né? digamos, a palavra está na moda, terrorismo utilizado para, de alguma maneira, tentar frear
a aprovação do código. O código entrou em vigor, o que nós percebemos de lá para cá, exatamente, nada disso aconteceu. Pelo contrário, o código acabou favorecendo os bons fornecedores. Aqueles empresários que trabalham corretamente, de boa fé, que se interessam em entregar um produto de qualidade aos seus consumidores, favorece a fidelização desses consumidores que passam a valorizar esses bons empresários, bons comerciantes, bons fornecedores, em detrimento daqueles maus fornecedores. Então, um dos efeitos que eu diria interessantes da entrada em vigor do Código do Consumidor é que ele ajudou a fazer essa filtragem, né? Essa triagem, essa separação do joio do trigo. Né? E hoje, naturalmente, o Código Brasileiro, que, como bem mencionou a professora, está para ser reformado, mas ainda é uma das leis mais bem elaboradas que nós temos no país nas últimas décadas, e referência para vários outros países. E vanguardista, porque é uma lei que elaborada há mais de 20 anos e que ainda mantém a sua vanguarda e vai manter ele por muito tempo. Eu costumo dizer, professor, que não existe fidelização. A fidelização é o cliente satisfeito. Esse é o maior critério de fidelização. Quando você está satisfeito com o produto, você volta, você não se amarra a contrato, você não se amarra a obrigações que ali você precisa impor através de mecanismos ou de ferramentas. A maior satisfação dentro do produto que você oferece da prestação de serviço é o próprio cliente que detém. Então, se ele gostou do seu produto lhe satisfaz, ele vai voltar N vezes. Ele vai indicar para outros. Exatamente, independente dele estar amarrado por uma cláusula contratual, por um critério de fidelização. Então, fidelização é cliente satisfeito, ponto final. O que você criar de ferramenta, de instrumento, é mera artimanha, artifício, que vai, de fato, sim, acabar enganando. Colocar uma bola de ferro no pé. Aliás, até aquela propaganda, não precisa falar a marca, que todo mundo sabe, ela teve o seu valor como marketing, como publicidade, que foi muito estratégica. Todos presos com muito a bom, bola amarrada. Porque, de fato, era aquilo mesmo. A fidelização está na sua satisfação pessoal. Você vai indicar aquela marca para quem quer que seja. E você vai aceitar aquela marca e não vai trocar. Você só vai trocar quando você se criar uma nova satisfação ou você se sentir lesado. Tem uma pergunta bastante interessante aqui do Isaulino da Silva de São Bernardo. Doutora Ana Paula, acho que fui lesado. Chegou uma carta na minha casa de um empréstimo que fiz no banco, um empréstimo consignado. Sou aposentado, tenho certeza que não autorizei esse empréstimo. Há uma possibilidade de terem feito no meu nome? Como que eu devo proceder? Não sei se esclarecia, mas é isso que aconteceu. Estou preocupado. Boa noite. Como ele chama? Isaulino. Olha, Isaulino, infelizmente, essas questões de fraude vem permeando a modalidade do crédito consignado desde a sua... desde o início, do seu nascimento. Desde sua implantação. Porque o consignado, embora pareça um produto assim revolucionário do ponto de vista dos juros, da forma e etc., né, cria aquele impacto para quem necessita do crédito, ele é extremamente pernicioso, prejudicial e, na maioria das vezes, é um dos maiores fatores desse superendividamento que vem ocorrendo, porque você se amarra a um crédito que você, no momento em que você se endivida dentro de uma condição realmente que você não consegue mais administrar a sua condição financeira, é um crédito que ele se auto-elegeu prioritário sobre qualquer outro. Você não pode mais desistir dele, você não pode mais largar, você não pode nunca consegue terminar de pagar. Exatamente, você tem que ficar renegociando, embora a mora seja instituto regulado por lei e que é legítimo. Eu posso me constituir em mora, desde que eu quite. O direito me permite constituir em mora, ou seja, eu posso ser devedor. Juros, multa, né? Exatamente, eu tenho as minhas penalidades, mas eu posso ser devedor. No consignado, nem isso eu posso. Até o direito de ser devedor, né, foi retirado, sob a alegação de que é um juros baixo. No Brasil, é um juros baixo comparado a esses juros extorsivos e estratosféricos que a gente tem. Juros, né? Mas não é baixo, coisa nenhuma. Até porque também é uma modalidade de pagamento garantida, porque ele desconta direto na fonte dos vencimentos de quem está recebendo esse crédito. Então, a garantia de
de recebimento é praticamente de 100%. Então, deveria ser juro zero, né? Porque você não tem inadimplemento. Você não vai se constituir em mora. Você vai receber. Você é assalariado. Se você for aposentado, você recebe, né, da Previdência Social. Qual é a dificuldade que o credor tem de emprestar para quem está necessitando? É um grande foco, né? Exatamente. Os juros deveriam ser zero. E aí o que acaba acontecendo no caso dele, né? Quando se criou a modalidade do consignado, se criou de uma forma tão absurda, que ele envolvia, agora, recentemente acabou de mudar isso, tem as pessoas faziam um empréstimo em cima do outro. Não só, ele envolvia 5 entes diferentes na concessão desse empréstimo. Então você tinha o banco que você recebe o benefício, o banco que você pode escolher para fazer o consignado, que necessariamente não é o mesmo banco, a Dataprev, que é quem vai de fato autorizar, o banco que você indica para receber o crédito, e tem mais um, e o INSS. Que é a própria Dataprev, e uma terceira pessoa que pode receber em nome do aposentado, que não precisa ser o crédito direto para ele. Então, assim, as chances dessa operação ter fraude é muito grande. É muito grande. Os casos de fraude detectados no caso do crédito consignado são imensos, inúmeros. São objetos de matéria jornalística, tem reportagem de tudo quanto você pesquisar em qualquer canal. Basta ter um RG do CPF, o endereço do segurado. Você fazia crédito consignado em qualquer lugar. Tem a história dos pastinhas, que são aqueles que você... como você não precisa receber esse crédito através de instituição financeira, bastava você abrir uma portinha e falar, fazemos consignado, ele ia lá, preenchia um formulário, depois ele encaminhava, sabe-se lá para onde, para quem. Então, bastava você ter os dados e as informações daquele aposentado, você consegue fazer a liberação desse crédito. Muitas vezes não se checa nem a assinatura. Não se tinha uma aferição dentro dessa negociação e liberação do empréstimo que garantisse, né, a segurança da operação. Recentemente, agora tem coisa de um mês, que o INSS fala, olha, realmente os números de fraude são muito grandes, então tem que mudar as regras. Então ele mudou um monte de regras que foram mudadas. Olha, foram mudadas várias, mas para você ter ideia, no começo da operação, quando se lançou o consignado, era permitido fazer até por telefone. Não sei se vocês lembram disso. Né? Sim. No início, em 2004, se fazia consignado por telefone. Teve uma época que se fazia consignado através de banca de jornal. Um jornal lançou o tal de um banca, que vinha um formulário, você preenchia, encaminhava para o jornaleiro, né? Ou seja, não tem como não ter fraude. No caso fácil, dele, né? é muito fácil. Tem as fraudes mais elementares possíveis. E aquelas mais elaboradas. Né? Vindas aí de quadrilhas, de pessoas que se especializam nisso, que levantam aí verdadeiros milhões. E tem uma outra circunstância também que vale comentar, até pela audiência e pelos ouvintes, que também é muito importante e a gente não pode deixar de falar. Que é, não vou chamar de fraude, né? Mas eu vou chamar entre aspas, a palavra fraude, mas não vou usar como conceito fraude, que é a familiar. Quando um próprio ente familiar faz esse empréstimo, a revelia do idoso. E a gente tem visto que a maioria que faz o empréstimo são os filhos. Porque os filhos que administram as contas, às vezes o neto, então ele tem ali, ele que fica com o cartão do avô, ele que vai ao banco, ele que tem ali todas as informações necessárias, e ele vai ao banco e faz um empréstimo consignado da forma mais simples possível. Bem complicado. E quando o idoso fica sabendo, ele já está totalmente comprometido, e aí ele tem 30% do seu salário, que já é um valor ínfimo, aí ele precisa comprar um remédio, ele não consegue, ele precisa pagar um exame, ele não consegue, ele precisa ter ali a situação para a sua própria sobrevivência, ele não consegue. Se ele não conseguir viver com 100%, como é que ele vai conseguir viver com 70% de uma aposentadoria que já é irrisória? Ainda vai ficar 400. Que é o da maioria da população. A maioria da população. A gente vai colocar um vídeo aí que fala um pouquinho sobre esse crédito consignado para a gente. Roda aí, Guilherme, por favor. No crédito levaram muita gente a se empolgar nas compras. Resultado, milhões de brasileiros se endividaram além da medida e já não conseguem mais pagar a fatura. O pior é que nem os nossos idosos escapam da inadimplência, como mostra a reportagem da Natália Arcuri. Acompanhe. O anúncio se destaca na multidão, colorido, vistoso e com um apelo tentador aos aposentados.
Empréstimo a juros baixos, sem burocracia, parece a solução perfeita para os problemas, mas cuidado! Imagina, você ganhava R$1.000. A partir do mês que vem você vai ganhar só R$700, porque 300 foram gastos em empréstimos. A capacidade de compra minha diminuiu mais 30%. Significa que eu não tenho mais condições nenhuma de fazer sonhos ser realizados. Pois é, Dona Magali não pensou nas consequências. Entrou no empréstimo consignado para reformar a cozinha. E sabe o que aconteceu? O empréstimo não deu praticamente pro piso, né? E até hoje eu estou pagando esse salário, já não era muito alto, então com esse empréstimo ficou menor ainda, né? O pior é que o empréstimo vai durar 5 anos. Hoje ela aconselha: quem tiver que fazer alguma coisa, não pegue empréstimo. Dá um jeitinho, fala com um parente para te dar o dinheiro, para te ajudar. Bom, a Dona Magali aprendeu a lição, mas as estatísticas mostram que muitos aposentados ainda caem na mesma armadilha. É que o jeito de comprar mudou nos últimos anos. Com o aumento da qualidade e da expectativa de vida, eles também descobriram o cartão de crédito, o crédito consignado e o cheque especial. E aí, também ficaram muito mais endividados. O senhor já se endividou alguma vez? Já. Está endividado agora? Também. Temos aproximadamente 80 milhões de brasileiros hoje endividados. Se pensarmos no Brasil, nós temos hoje uma camada muito jovem ainda de endividados. Daqui a alguns anos, certamente nós teremos mais idosos endividados do que jovens endividados. E há mais um motivo para preocupação. Segundo pesquisas desta consultoria, dos 24 milhões de aposentados brasileiros, 48% dependem de parentes, ou seja, mais de 10 milhões de idosos. 28% vivem em situação precária. 25% precisam trabalhar até o final da vida para se manter. E apenas 1% é independente financeiramente e pode aproveitar a vida depois de décadas de trabalho. A causa do endividamento no Brasil, sem dúvida alguma, é a ausência de educação financeira. Foi exatamente o que aconteceu com a dona Zenaide. Como que é conviver com as dívidas? É difícil. Eu quando aposentei, eu estava acostumada a trabalhar. Depois veio a aposentadoria, então eu se embanei com cartão. A dona Magali é a prova de que a vida livre de dívidas é possível. Para pagar tudo que devia, e olha que não era pouco, vendeu carros, imóveis e recomeçou do zero. Aos 67 de idade, se tornou uma microempresária. Vende rodos mágicos na porta de casa. A sala virou escritório para demonstrar o produto que revolucionou a vida dela. Já a garagem abriga a loja de suportes para TVs, uma sociedade entre ela e o filho mais novo. Nossa, eu deito e durmo tranquilamente, sem ter dívida alguma. Sabendo que amanhã, quando eu levantar, a minha vida está tranquila. Parece que a melhor idade finalmente chegou para a Magali. E você, já pensou no seu futuro? Então anote as dicas, seja lá qual for a sua idade. Descubra quanto realmente ganha, já com os descontos da folha de pagamento. Corte os gastos supérfluos. Empréstimo só se tiver como pagar todas as prestações. E fique atento aos juros e às taxas por atraso de pagamento. Saiba quanto custa aquele sonho de consumo e reserve uma parte do salário para realizá-lo. Qual que é o segredo para ficar sempre na linha? Você tem que se abster de uma série de coisas, entendeu? E sempre estar sabendo quanto você tem no banco, para você ir gastando, né? Consultando o banco diariamente e gastando dentro do limite. Não tem outro jeito, não tem segredo nenhum. O segredo é poupar agora para comprar no futuro, de preferência à vista. É difícil sobreviver com a aposentadoria? E como? Quem ganha pouco tem que ficar assim, ó. Senão passa fome, né?
Obrigada aí pelas imagens do jornal Hoje em Dia. Foi bastante interessante a reportagem. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esses endividamentos. Os números são absurdos. 1% é que não tem nenhum tipo é totalmente independente financeiramente. É muito pouco, né? Eu gostaria de fazer um comentário aqui a respeito, porque eu vejo o seguinte. Primeiro que o problema da aposentadoria do salário baixo realmente é um elemento a ser considerado. Mas as pessoas que têm problema relacionado à compra desmedida são de todas as classes sociais. Existem até pessoas com dramas psicológicos, psiquiátricos, que dependem de tratamento médico, que são viciadas em compra. E eu penso o seguinte, é uma doença, isso precisa ser tratado com devido cuidado, etc. Então, por um lado, eu penso que é preciso ter um certo cuidado. O especialista que ali comentou, ele falou sobre a importância da educação financeira, que deve vir desde a infância, não é? As pessoas, da mesma maneira como devem ser educadas do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da sua formação educacional, formação escolar, devem também passar por uma formação na área de educação financeira. A mesada. Exato, né? Os pais ensinar, explicar isso para os filhos. Porque falávamos há pouco do crédito consignado. O crédito consignado, quando foi constituído, ele foi considerado uma novidade extraordinária, porque os juros caíram a menos de 1/3 do que eram na época. O empréstimo pessoal na época, isso foi nos idos de 2005, mais ou menos, o crédito consignado veio daí, salvo engano, os juros para um empréstimo pessoal giraram em torno de 3,5% ao mês para as pessoas. Com o crédito consignado e com essa certeza de recebimento da dívida, conforme a professora bem mencionou, os juros realmente caíram e caíram substancialmente, né? Há quem ofereça, aí, os bancos, sobretudo bancos públicos, juros abaixo de 0,8% ao mês, justamente por causa da certeza do recebimento. Agora, o efeito colateral que daí adveio foi justamente a perda de um controle e esse superendividamento. Quer dizer, as pessoas ficam tentadas em tomar os empréstimos para poder satisfazer uma necessidade, ou até em casos de doença, é preciso reconhecer. E aí, naturalmente, que acontecem os descontroles, etc. No meu modo de ver, devido respeito às opiniões em outro sentido, eu acho que o problema não está no crédito consignado. As fraudes, sim. E aí a professora foi muito feliz. As fraudes precisam ser coibidas, os órgãos governamentais precisam ter atenção em relação a isso. Afinal de contas, está aí o Código do Consumidor e um aparato legal que protege as pessoas. Agora, tirante as fraudes, afastadas as fraudes, no mais, o crédito consignado favorece com a redução de juros. Mas as pessoas também precisam ter um pouco de cuidado ao contrair essas dívidas, né? Porque senão aquilo que pode ser um bom remédio, e a gente sabe que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Aquilo que pode ser um bom remédio para resolver o problema, acaba se transformando num veneno para as pessoas. Não, o professor lembrou muito bem, e todo crédito, existe sociedade, né, que não se fomente pelo crédito. Sim, o crédito é imprescindível para fomentar qualquer economia de mercado. Isso, indiscutivelmente, não se sustentaria uma sociedade economicamente ativa sem acesso ao crédito. Sim. E a acessibilidade do crédito também é uma outra questão que precisa e tem essa necessidade de ser revista, exatamente para você não limitar o crédito a determinadas poucas pessoas que possam ter esse acesso ao crédito. Sim. E quanto a isso, o consignado ele acabou abrangendo uma outra camada, né, de pessoas que muitas vezes não tinham esse acesso ao crédito. Dependia de agiotas, né? Exatamente. E os juros eram absurdos. Que iam buscar isso lá fora. E os aposentados eram um nicho. Exatamente. Porque eles não podiam, eles não tinham crédito na praça para poder fazer um empréstimo. Exatamente. Podendo fazer isso da própria ele acabava se socorrendo do agiota, sem dúvida.
O problema foi como surgiu a modalidade, né? Ela surge um pouco como uma tábua de salvação, assim, muito milagrosa. Mas para fazer alguns ajustes. O que não é bem verdade, porque ela tem essa característica muito iminente no caso da fraude, que ao longo do tempo precisou... que várias pessoas sofreram as consequências desse número muito expressivo de fraudes, porque não foram poucas, foram muitas. Nós chegamos a fazer levantamentos lá no Procon de São Paulo, à época, eram coisas assim assustadoras, eram verdadeiros absurdos. Nós chegamos a ter casos de relatos de pessoas que acabaram por se suicidar em função de estar tão endividada, né? Isso acho que é uma coisa comum, porque a gente porque você não sabia como sair disso, porque como era vinculado ao salário, o INSS não tinha mecanismos de suspender. Agora, nós estamos falando em 2013, o crédito começou em 2000, tem razão. Agora que veio a medida que nós comentávamos lá atrás, uma época nós fizemos um seminário juntamente com o Ministério Público, e uma das solicitações que foi feita, encaminhada inclusive depois, né, para a Previdência, era que se suspendesse qualquer pagamento enquanto tivesse uma suspeita de fraude. Isso lá em 2006. Ele começou em 2004, nós fizemos esse seminário em 2006. E uma das recomendações, hoje, agora um mês atrás, é que o INSS tem muito número, o número de fraude é muito alto, então, quando tiver uma suspeita de fraude, nós vamos suspender o pagamento. Ora, quantas e quantas pessoas pagaram dívidas que não eram suas, né, sofreram as consequências disso, sabe, bebedeira, droga, toda a desagregação familiar em torno disso, doença, acabar com a vida da pessoa, porque você não tem como sair daquilo, e você não ter recebido dinheiro, você imagina, né, o sofrimento que é de alguém que empresta, vincula no seu salário, como o economista bem lembrou, se você já não conseguia viver com 100%, viver com 70% é impossível, né? Porque 70% de quase nada é nada, porque é o que representa o salário do aposentado. Então, para o aposentado que não tinha uma inserção financeira no mercado, porque de fato essa educação financeira, não só para o aposentado, mas para o aposentado mais do que para os outros, porque ele não tem habilidade com cartão de crédito, ele não era bancarizado, ele sequer recebia... Né, ele não teve uma educação financeira, né? É muito difícil você introduzir um produto e falar, olha, agora se vira, corre atrás, né? E acabou sendo muito fácil, né? E aí você fazia por telefone. Fazia por telefone. Quer dizer, para essas pessoas, criou assim, um sofrimento absurdamente grande. A sociedade já foi aprendendo, embora ainda seja um dos grandes vilões aí do superfaturamento. Do superendividamento. Mas por quê? Porque você acaba hoje também, em função da falta da educação financeira, usando o crédito para pagar dívida. E aí você só está trocando... 6 por meia dúzia, né? 6 por meia dúzia, você vai trocando tampando um buraco e abrindo outro. Agora, se for uma análise até consciente, que você faça realmente, olha... Eu tinha um empréstimo pessoal, a juros de 8%, e troco por um de... Cartão de crédito, por exemplo. Que é 16% em média. E vou trocar por um consignado que vai me dar um juros de 2%. Ótimo, perfeita. Mas essa análise tem que ser feita. E se essa análise for feita e realmente levar esse nível de coerência para que as pessoas consigam estabelecer esse raciocínio, perfeito. Mas o que acaba acontecendo é que é isso que você vê na reportagem. Né? É aquele anúnciozinho, né, crédito com nome sujo, nome limpo, o pai de santo baixando, qualquer coisa que aparecer lá, ele te dá o dinheiro. Vale alimentação, Bolsa Família. É uma coisa mais difícil, então tem que ficar com o pé atrás mesmo. Vamos voltar um pouquinho para as perguntas aqui, que tem bastante pergunta, o nosso tempo está bem apertado. O Reginaldo Vontorim, do Rio de Janeiro. Ele pergunta o seguinte: gosto muito de frequentar restaurantes, muitas vezes fico na dúvida, sou obrigada a pagar taxa de 10% do garçom? E como dizer isso ao garçom sem se tornar uma situação constrangedora para ambas as partes? Não, ele não é obrigado a pagar, mas isso precisa ser informado antes, né, no começo da relação de consumo. Ele tem que ter essa informação prévia, de forma prévia, clara e adequada. O serviço é opcional aqui, você não tem aquele valor ali, você precisa ser discriminado e precisaria estar informado previamente. Ele vai pagar o serviço se ele sentir... bem atendido, se ele sentir que houve ali um serviço que de fato lhe valeu pagar aquele custo. Né? Agora,
É que esse problema é um pouquinho mais complicado, porque, na verdade, nós aqui deveríamos ter uma regra mais clara, como diz aí o ilustre árbitro. No Brasil a regra não é tão clara, porque depende muito também de qual é a relação de emprego que a pessoa tem, porque a maioria dos prestadores de serviços Eles só ganham as gorjetas. Exatamente. Agora tem outros que são realmente empregados. E que aí, se ele tem uma relação de emprego com vínculo, etc., que aquele valor é salário e que está incluído, e que ele vai fazer, daí você não tem como. Só que você, consumidor, não tem como saber isso. O negócio é você fazer uma amizade com o garçom e falar assim, você é empregado, você ganha e aí você teria que estar dentro do salário. E aí você deixa ou não deixa, e então, fica sempre nessa situação. Mas, via de regra, a maioria é prestador, em tese, autônomo, né? Que como deveria ser, e aí ganharia gorjetas. O João Paulo Nunes, de Santos. Olá, boa noite. Como posso fazer para ser atendido na Direito São Bernardo? Ele fala que tem alguma fila. Obrigada, parabéns pelo programa Direito.com, sensacional para nós leigos. Ele pode ser atendido. A melhor recomendação que eu posso passar é que ele vá ao Poupa Tempo de São Bernardo. Eu vou pegar. Já pode passar o endereço, professor. E aproveita enquanto o senhor procura. Tem uma pergunta aqui da Maria Regina de Mauá, que ela pergunta se esse benefício da faculdade é só para moradores de São Bernardo. Acho que é importante ressaltar que... No Poupa Tempo, nós podemos atender pessoas de outros municípios aqui do ABC também. Nós fazemos isso, né? Agora, dali, se for necessário propor algum tipo de ação ou ter algum tipo de desdobramento, aí vai depender de cada caso. Então, por isso, a orientação que nós podemos passar assim de uma maneira muito direta e objetiva seria: procure o Poupa Tempo de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, aqui em São Bernardo do Campo, onde ele deve procurar o escritório da Faculdade de Direito dentro do Poupa Tempo. Então, é da segunda a sexta, das 7 às 19. Sábado, das 7 às 13 horas. É na rua Nicolau Filizola, número 100. Nicolau Filizola, número 100, no centro de São Bernardo, próximo do terminal rodoviário. Né? Através da Jurubatuba. Né? Exatamente. Então, ali, ele procurando, vai ser atendido, o atendimento é rápido, e há uma triagem, o Poupa Tempo faz essa triagem, e, se for o caso, encaminha para o escritório de escola, encaminha para o juizado especial civil, ou até para o Centro Judicial de Conciliação. Ótimo. A Marta Alcântara, de São Bernardo, parabéns pela iniciativa deste programa, conheci por indicação de uma amiga e não perco mais. Professor, a faculdade pode ajudar num caso de divórcio litigioso? Sim, pode ajudar. Tem algum valor de renda de atendimento? Sim. Se for... Essa é uma pergunta minha. Claro, se for uma família carente, a renda familiar não pode ser superior a 3 salários mínimos. Tá. Para que possa essa pessoa se valer do atendimento, por exemplo, do escritório de escola. Porque, nestes casos, é recomendado o escritório de escola. Tanto lá, e eu aqui também acrescento, como a Defensoria Pública que atua em São Bernardo do Campo também atende pessoas carentes. Então, necessariamente tem que ser uma renda familiar de até 3 salários mínimos. Ótimo. O Renato Cauã do Ipiranga pergunta para a doutora Ana Paula: a senhora não acha que deveria ter aula de Código do Consumidor a partir do colegial, porque a população muitas vezes não sabe seus direitos? Parabéns a todos. Eu acho que deveria ter a partir da pré-escola. Eu acho. Deveria ter educação financeira na pré-escola. Na barriga da mãe. Na minha concepção. Até lidar com cantina, né? Olha, eu te dou tanto dinheiro, você vai lá, me traz tanto de troco, você só pode comer isso hoje. O ensino fundamental é imprescindível. É uma das questões que falta aqui na revisão da grade curricular, como tema transversal, que até hoje não sei porque que não incluíram. Né, falam tanto do direito ambiental, das questões ambientais, que eu não estou dizendo que não sejam importantes, muito pelo contrário, que tem que inserir, mas o consumidor está no mesmo grau de importância, ele deveria também, como tema transversal, ser inserido no ensino fundamental, sem sombra de dúvidas, e obviamente no segundo grau você complementaria com estágios compatíveis com a faixa etária. Eu acho até que nem só o direito do consumidor, mas eu acho que o direito como um todo
deveria ser ensinado desde do ensino fundamental, o direito, assim, o Noções direito de cidadania, constitucional, né? isso, o direito constitucional, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, o direito do trabalho, o direito previdenciário, o direito civil, e assim, todos os ramos do direito, numa importância multidisciplinar, eu acho que seria interessante que todos a gente tivessem não precisaria nem acesso, chamar né? de direito do consumidor, né? Relações de consumo, que Isso, são... que é o ramo. Afinal de contas, que se trata disso, isso teria que estar inserido no ensino indiscutivelmente. Como um todo, né? Sem dúvida. Cidadania, né? Muito mais. O Haroldo Brandão, da Bahia. Ô, boa noite, Bahia. Obrigada pela sua participação. Por favor, temos ouvido que o INSS muda regras para combater golpes contra aposentados. O que podemos esperar disso? Então, se ele sempre mudar para melhor, muito que bem, né? Ótimo. Tomara que continue mudando para melhor. E assim, espera-se, porque é um órgão, né, que tem que exercer o poder fiscalizatório. Sim. E pressupõe que essas mudanças sejam sempre para aperfeiçoamento da concessão. Elas são necessárias como sempre foram. O problema é o tempo que se leva para isso. Né? Muitas vezes não dá para esperar todo esse tempo que o INSS leva para mudar uma regra, às vezes simples. Dei 2 exemplos aqui que são injustificáveis você demorar tanto tempo. A questão da contratação por telefone levaram anos para ser mudada. Né? Não A tem... partir do próprio, da própria opinião, da própria consciência pessoal, até que se mude. Exatamente. Você contratação por telefone, é óbvio que você vai ter um número de fraudes muito grande. E a questão de você não suspender, até que você se certifique de fato que é um caso de fraude mesmo, deixar aquilo correndo, né? Prejudicando terceiros de boa fé que de fato nem sequer sabem o que está acontecendo, também é uma medida que não se justifica. Deveria ter, no primeiro momento, notificou, tem ali a suspeita de fraude, suspende. Já tem que suspender. E ali depois apura, e retoma depois mais para frente. O Carlos Teixeira de São Bernardo, na verdade ele não faz uma pergunta, ele só faz um comentário. Cartões de crédito com altos limites, com certeza, ajudam o cidadão a se endividar, mas uma reeducação financeira ajudaria, na minha opinião. Obrigada pela sua participação, viu, Carlos? A Valéria Lima, de São Paulo, ela pergunta o que é o crédito consignado. Obrigada, adoro o programa direito.com. A gente está falando do crédito consignado, né? E aí acabamos não explicando o que seria. Desculpa, é o empréstimo com desconto Valéria? em folha e quando você tem um juros mais baixos, exatamente por descontar direto do Geralmente vencimento. os créditos consignados atingem os aposentados, os servidores públicos. Hoje é para todo mundo. Para todas as Hoje pessoas. é para todo mundo. No início era para o trabalhador comum, que é até mais apropriado, porque quem está nativa sempre tem mais facilidade de pagamento. Você pode fazer uma hora extra, conseguir um adicional, é até mais fácil. Para o aposentado, que ele veio depois, e que aí se torna um pouco mais difícil, porque aquele rendimento dele não tem reajuste. E quando tem reajuste, é ínfimo, que estão aí brigando anos e anos para poder aumentar centavos, né? Então... a última pergunta, porque infelizmente nosso tempo já acabou, a dona Marli Moreira, de Florianópolis. É necessário que o idoso e o deficiente sejam condutores de veículo para que possam utilizar as vagas preferenciais? É necessário que o idoso e o deficiente sejam condutores sejam os motoristas. Não. Para que usem as vagas preferenciais? Não, eles podem estar... Eles podem estar no banco do passageiro, banco do passageiro. Né? Não precisa ter autorização, né? O veículo precisa ter cartão de autorização. Existe um cartãozinho, viu, Marli, que as empresas isso geralmente... muda de estado para estado também, os critérios, geralmente né? a prefeitura, eles fazem um selo no carro, né? E aí o carro fica identificado para vagas de deficiente e vagas para idoso, para poder usar. O que a gente tem visto aqui, só um parêntese, muita gente que não é idosa, muita gente que não é deficiente, que não tem essas características, se utilizando da vaga dos idosos, e aí numa falta de respeito, de educação sem extrema. Bom, nós estamos chegando ao fim, nós temos aí os últimos 5 minutos. Peço que o doutor Mauad faça suas considerações finais, deixe o seu contato da faculdade, depois a professora Ana Paula também. Por favor, professor. Eu quero agradecer pelo convite. A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo está sempre à disposição. Nós nos sentimos muito honrados e orgulhosos de poder colaborar com o povo de São Bernardo e do ABC, dando
fazendo ação de serviços à comunidade. Para isso nós existimos e insisto que aqueles que tiverem algum problema e precisem desta assistência, procurem o escritório da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, dentro do Poupa Tempo de São Bernardo, a rua Nicolau Filizola, número 100, centro, de segunda a sexta-feira, das 7 às 19, ou no sábado, das 7 às 13 horas. E lá, então, o caso será examinado e, dependendo da triagem, será encaminhado para um dos outros escritórios, para propor uma ação, e sempre para pessoas carentes. Muito obrigado. A UpTV está aberta para a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, para vir, também como ação social, aí, porque o programa também tem esse foco de atender as pessoas carentes na mesma... Então, as portas estão abertas para que a faculdade precisar e quiser. Doutora Ana Paula. Também agradeço o convite, acho que são programas como esse que cumprem o seu papel, já que muitas vezes a gente percebe que falta isso, né? Falta esse diálogo, às vezes, dos próprios órgãos governamentais com o cidadão, e é através da imprensa que a gente acaba passando as mensagens, né? Você vê quantas pessoas têm suas dúvidas, têm ali os seus questionamentos e não têm a oportunidade de esclarecer. Então, esse tipo de prestação de serviço é imprescindível para a sociedade. Eu estou à disposição também. Obrigada. A dinâmica do programa é muito interessante. Obrigada. E vou deixar aqui o endereço do site do escritório, que é www.satcheki.com.br. Agradeço ao professor Mauad, agradeço que Nós agradecemos a sua presença também. Obrigada. Muito obrigada, foi muito enriquecedora, tanto a sua colocação, as suas colocações, como do professor Mauad. Muito obrigada, a UpTV está aberto, o direito do consumidor tem 1 milhão de coisas para falar, pode ter certeza que nós teremos outras vindas, outras entrevistas, porque tem efetivamente assim... Eu consegui responder todas as perguntas hoje, isso foi inédito, porque a gente sempre consegue fazer um bate-bola e responder as perguntas. Hoje, pela primeira vez, eu vou deixar perguntas, porque não teve como responder de todas as pessoas interessadas pelo sucesso do programa. Não, tem pergunta aqui que eu não consegui realmente fazer, porque o assunto foi tão gostoso, né, que acabou sendo levado, o tempo acabou sendo esgotado. Mas eu agradeço muitíssimo a participação de vocês, me coloco à disposição, a UpTV está aberto para que vocês possam vir, participar sempre mais. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos, Bramante Processos Previdenciários, a upvision.com, a Upvision Salão e Spa, eu.com, que sempre é responsável aí pelas minhas escovas, minhas unhas. Obrigada aí pela sua colaboração como parceiro, a Fera Brasil também, que nos fornece gratuitamente as canequinhas para os nossos palestrantes, os nossos convidados, e a UpTV, o canal com mais de 50 mil acessos, que é um sucesso absoluto. Eu agradeço muito a confiança da UpTV e nos colocamos sempre à disposição, todas as segundas-feiras, às 21 horas, aqui pelo canal da UpTV. E como eu sempre termino o programa com uma frase, a frase dessa semana: construí amigos, enfrentei derrotas, venci obstáculos. Bati na porta da vida e disse-lhe: não tenha medo de vivê-la. Obrigada, boa semana a todos e até o próximo programa na semana que vem, se Deus quiser.